Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente estar falando do Palmeiras. Palmeiras que se prepara para o duelo de sábado contra o Santos. Campeonato Brasileiro, partida atrasada, né? Que vai ser jogada nessa data FIFA. E o Palmeiras será muito prejudicado por causa disso. Porque muitos jogadores aí que estão convocados não vão poder jogar essa partida. Então o Verdão terá muitos desfalques. Palmeiras tenta contar com o Flaco Lopes. A Argentina joga na sexta-feira e o Palmeiras tenta contar com o jogador, né? Tomara que ele nem entre em campo, que aí ele pode ter chance de jogar o clássico contra o Santos. Vamos trazer aí as últimas informações do Verdão. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Depois de um período de folga, o Palmeiras voltou aos treinamentos aqui na Academia de Futebol nessa quarta-feira, de olho no clássico contra o Santos no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Mas essa partida será marcada por muitos desfalques. Um time de futebol de baixas com 2 jogadores suspensos, 3 no departamento médico e 7 convocados. A boa notícia entre todas essas ausências é que Flaco Lopes pode estar de volta antes do esperado. O atacante, que está com a seleção argentina para o amistoso contra Angola, será liberado logo depois da partida na sexta-feira. E o Palmeiras trabalha para ter o jogador no confronto contra o Peixe já no sábado, no dia seguinte, pelo menos no banco. Já na lateral, o Piquerez segue com a seleção uruguaia e vai dar lugar a Jefté, que vê o jogo como uma oportunidade de mostrar trabalho para o treinador. O lateral esquerdo tem até agora 8 jogos e 1 assistência pelo Verdão. Os jogos que eu tenho entrado para ajudar a equipe, para melhorar. Então, graças a Deus eu tenho correspondido bem. A Abel tem gostado e temos agora um jogo muito importante, né, que é no sábado contra o Santos, na casa deles. Então a gente vai forte, vai concentrado, a gente vai firme para conseguir os 3 pontos. Vitor Roque está com a seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 deste mês. O Palmeiras vai enviar, inclusive, o avião da presidente Leila Pereira para Lille, na França. Só que antes disso, o Verdão pode ter mais uma dor de cabeça relacionada ao jogador. Isso porque o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva marcou para a próxima segunda-feira o julgamento do Camisa 9 por conta do post considerado homofóbico após a vitória sobre o São Paulo por 3-2 lá em outubro. Na época, o Palmeiras repudiou a imagem e o jogador apagou a foto na sequência. Mesmo assim, o atacante virou réu e responderá por ato discriminatório. Em caso de condenação, o Vitor Roque pode pegar até 10 jogos de punição. O Palmeiras tem deixado muito claro, principalmente através da senhora presidente, que ele quer que o campeonato seja decidido nas 4 linhas. Precisamos ter muito cuidado e quando nós dizemos isso, o próprio STJD, a própria CBF, todas as instituições ligadas ao futebol precisam ter muito cuidado para que as coisas somente aconteçam dentro das 4 linhas. Então a gente precisa, o STJD sim, precisa entender, precisa respeitar todos os prazos, que esses sejam de forma equilibrada e nós temos a convicção de que isso acontecerá. O Palmeiras segue ainda como líder do Campeonato Brasileiro por conta do número de vitórias, já que tem o mesmo número de pontos que o Flamengo. As 2 equipes que disputam a liderança do Brasileirão entram em campo em rodada atrasada no meio dessa data FIFA neste fim de semana. Contra o Santos, já que o Léo já adiantou que a lista é grande. Durante a data FIFA, Vitor Roque convocado, Piquerez, Flaco Lopes, Emi Martínez, Facundo Torres, Gustavo Gomes, Ramon Sousa, o Everton, Lucas Evangelista, Paulinho, Alain e Andreas Pereira. O Paulinho e o Lucas Evangelista, além do Everton, eu nem coloco nessa conta. Então seriam 8, certo? 8, 9, 10. 9. Mas o Andreas Pereira também não deveria ter tomado o cartão nessa fase decisiva, sabendo que os jogadores iam para a data FIFA, nem ele, nem o Alain. Mas ali foi difícil, né? O Alain, ele foi julgado pelo STJD, né? Ele não tomou o cartão. É outra polêmica. Ele recebeu... essa é uma outra polêmica da questão do STJD, porque o jogador tomou um vermelho, a primeira expulsão na carreira, num lance de jogo,
aquele lance de jogar braço para trás, o cara pegar 2 jogos, é uma sacanagem sem tamanho, né? O Palmeiras vai ter que lutar contra isso até o final do campeonato. A gente sabe. E a agilidade do julgamento diante dos outros é... Sim, principalmente absurdo. Na questão do Bruno Henrique, a gente não precisa esconder isso aqui. O Bruno Henrique tomou um cartão vermelho proposital em 2023, pô. Nós estamos em 2025. Não era melhor ter pagado já esse cartão em 2024? Pô, não existe que agora sabe? O Flamengo está disputando o título? Exato. Acho que nem no corredor da morte demora tanto para julgar alguém. Né? 2 anos, cara, numa carreira de futebol, é um absurdo, né? Bom, a Leila ainda está tentando trazer o Flaco Lopes a tempo. Talvez o Scaloni libere o jogador, mas não é certo ainda. De qualquer forma, a Leila está atrás do jatinho dela, do super jato. E já falou, Léo, que pode dar carona para qual clube do futebol brasileiro precisar. Pediu para ela, assim como o Bahia fez com o Luciano Juba, ela vai dar sim a carona, tendo espaço no avião. O que você acha dessa atitude? Eu acho ótimo, né? E mostra o problema que existe hoje entre Palmeiras e Flamengo, né? A questão diretiva. Porque se o Flamengo tivesse a humildade de pedir, a Leila Pereira ia trazer os jogadores também. Mas não teve a humildade de pedir. Vão fretar um monte de avião, mandar para o mundo inteiro, gastar uma bala, ao invés de se conversarem e falar, pô, traz os meus aí, dá uma ajuda na gasolina. Sabe, Isa, quando a gente vai para uma festinha fora da cidade, né? Sim. Pô, vamos todo mundo junto e tal, paga o estacionamento. Não vai fazer isso. Eu acho legal a atitude dela e ela sai maior. Mas do lado do Flamengo, você não abre precedente para, na primeira discussão ou mais... na próxima farpa, ela falar, porque eu empresto, entendeu? Ela jogar na cara esse tipo de atitude. Mas porque agora ela ficou grande. Então, mas se ela jogasse na cara, ela ficaria pequena, né? Então, emprestou o avião para quem, então? Se é para jogar na minha cara. Eu acho uma besteira sem tamanho. Acho que os clubes têm que lutar dentro das regras, todos eles, tá? Tanto fora de campo, o Palmeiras hoje está reclamando porque sofreu naquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, né, numa campanha feita para pressionar a arbitragem e que deu certo, né, porque o árbitro deixou de dar um pênalti com 1 minuto de jogo, claríssimo, né, e que tem sido dado, inclusive, em todas as outras rodadas do campeonato. Mas é uma briga que todo mundo briga e ninguém vai ter razão no final das coisas, né? O Palmeiras, com esses problemas... Bruno Rodrigues, se o Flaco Lopes chegar, tem um ataque razoável, Bruno Rodrigues e o Flaco Lopes. Tem o Rafael Veiga. O grande problema do Palmeiras é o meio-campo, né? Por causa do... Ele vai ter o Aníbal Moreno, mas não tem outro volante. E aí você pode colocar ou o volante da base, que seria o Larson. Quem poderia fazer um papel de 8, que é o Alan, não vai poder jogar. O Andreas Pereira, também suspenso, não vai jogar. O Evangelista machucado, não joga. E o Emi Martínez na seleção. Então, o que ele pode fazer é fazer uma zaga com o Mikael e o Murilo e colocar o Fux no meio-campo junto com o Aníbal Moreno. O Fux já jogou dessa forma, não seria uma surpresa? Eu acho que vai ser isso até. O Fux como primeiro volante, o Aníbal sai um pouquinho mais, e aí ele pode pôr Veiga, Felipe Anderson e Maurício com o Bruno Ferreira à frente. Se o Flaco Lopes jogar, aí ele pode tirar um deles. Não esperava que o Palmeiras ia tropeçar nesses jogos? Contra o Mirassol eu não esperava, não. É que eu acho que Palmeiras no ponto, assim, tropeçou. Eu acho que talvez eu coloquei ali uma confiança muito grande em Palmeiras e Flamengo a ponto de achar que eles não perderiam mais até o final do Brasileirão. Só que isso é muito difícil de acontecer. E acho que os dois perdem ainda, pelo menos um jogo. Não acho que percam mais do que isso. Mas um empate, uma derrota não está descartado, não. Em 6 jogos é bastante coisa. O Flamengo não deve perder nessa rodada para o Sport. O Sport está praticamente rebaixado. E mesmo que ganhe do Flamengo, é capaz de cair, dependendo dos resultados da rodada. Então pode cair até com vitória. E o Palmeiras vai enfrentar um Santos na Vila com bastante problema, né? Para ter um time... O Palmeiras com o time reserva ganhou todos os jogos, né? Contra o Fortaleza, 2 vezes contra o Juventude e tal. Mas também não é todo dia que tem pão quente, né? Às vezes pode dar ruim, né? A gente tem uma provável escalação do Palmeiras. É pro fim de semana, eu sei, mas a gente já tem um desenho. Carlos Miguel no gol, Bruno Fux, Murilo e Mikael, Aníbal Moreno com Rafael Veiga e Felipe Anderson. Nas alas, o Kelvin com Jefté. E no ataque, Maurício com Bruno Rodrigues.
bem mexido, principalmente a dupla de ataque. A minha escalação aí teria não o Veiga como segundo volante, mas o Bruno Fux. Tá. E o Palmeiras com linha de 4. E aí, de repente, ele pode usar o Giai e não o Kelvin. Porque aí o Giai faz o papel de terceiro zagueiro pelo lado direito. E o Bruno Fux faz de primeiro volante e o Rafael Veiga sobe um pouquinho. É importante ressaltar que contra o Santos, no Allianz Parque, o Veiga jogou nessa função de segundo volante, ok. Mas contra o Vitória, lá em Salvador, o Palmeiras empatou por 2-2 com o Rafael Veiga jogando como segundo volante, jogando pessimamente mal. O Vitória conseguiu abrir 2-0 pelo Palmeiras estar com o Rafael Veiga como segundo volante. E aí depois no segundo tempo entrou a tropa de choque e o Palmeiras conseguiu empatar. O Palmeiras jogava com reserva àquela altura. Então eu não entraria para jogar na Vila Belmiro com o Veiga de segundo volante. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo falando aí do Verdão. Agora aqui quero trazer uma provável escalação aí do Palmeiras para essa partida, né? Na tela você vê aí Carlos Miguel no gol, 3 zagueiros, Micael, Murilo e Bruno Fux, Kelvin, Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Jefité, Felipe Anderson, Maurício e Bruno Rodrigues. Eu acho que o Rafael Veiga deve jogar mais avançado e aí o Bruno Fux deve jogar um pouquinho mais adiantado ali, né, como volante. E aí o Felipe Anderson vai lá para a esquerda, Maurício vem aqui para a direita e o Rafael Veiga fica com meia de ligação. E aí bate a dúvida, né, se joga o Bruno Rodrigues ou se o Flaco Lopes terá condições de jogar o clássico, né? Tomara aí que o Flaco Lopes consiga jogar. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Verdão.